Você já se sentiu sobrecarregado? É como se os desafios da vida o derrotassem e você não fosse forte o suficiente para enfrentá-los. Quando você é confrontado com situações aparentemente impossíveis, você se pergunta se seus esforços humanos são suficientes. Você já se perguntou se você pode realmente alcançar seus objetivos? E se Deus intervir na sua vida? Muitas vezes, enfrentamos desafios que nos fazem sentir inadequados e nos levam a confiar apenas em nossas próprias forças. Acreditamos que, com mais esforço, mais planejamento ou mais recursos, seremos capazes de superar qualquer obstáculo. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que nosso poder humano é limitado apenas através do Espírito Santo. O propósito que podemos estabelecer para nós, em nossas emoções hoje, através do poder do Espírito Santo. Exploraremos Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e refletiremos sobre como este versículo nos ensina a confiar inteiramente no Espírito Santo e não em nossa própria capacidade. Sou o pastor Alejandro Amorocho e convido vocês a mergulharem-se comigo neste espiritual, onde descobriremos que a força que precisamos superar não vem do nosso próprio esforço, mas da pessoa do Espírito Santo, que trabalha vigorosamente em nossas vidas. Então ele me respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não com exército, nem com força, mas com meu espírito, a quem o Senhor dos exércitos disse que o expulsaria. Ele foi o profeta do período da reconstrução. Quando os israelitas retornaram do exílio babilônico, o templo estava em ruínas e os esforços humanos pareciam insuficientes para repará-lo. Neste caso, Deus falou através do profeta Zacarias a Zorobabel, o líder responsável pela reconstrução do templo. A mensagem é clara. A obra de Deus não é realizada por mão de obra humana ou exércitos poderosos, mas pelo Espírito de Deus. Reconstruir significa não apenas restaurar a arquitetura tangível, mas também restaurar a identidade e a comunhão das pessoas com Deus. No entanto, a tarefa é difícil e enfrenta oposição interna e externa. Como líder, Zorobabel precisava de instruções claras de Deus sobre como seguir em frente. As pessoas estavam desanimadas, e a tarefa não seria possível sem a intervenção divina. Mas em meio às dificuldades, Deus prometeu-lhe que seu espírito faria o que parecia fora de alcance. Este versículo tem um forte pano de fundo histórico e teológico. Porque aponta para a total dependência de Deus, isso tem uma profunda ressonância na vida cristã de hoje. Nos dias de Zacarias, os israelitas estavam aprendendo a confiar em Deus novamente, depois de terem sido punidos por sua desobediência. A mesma lição se aplica a nós hoje, lembrando-nos que o sucesso na vida espiritual não é baseado em nossas realizações, mas na obra do Espírito de Deus em nós, quando Deus disse à sua torre de ouro de Babel, em vez de exércitos ou forças, ele o lembrou que não devemos confiar em recursos humanos para cumprir seus propósitos divinos. As restrições materiais, a oposição política e os desafios econômicos que ele enfrentou eram insuperáveis por uma estratégia humana. Da mesma forma, estamos confrontados com situações em que os recursos parecem ser insuficientes. Tentamos resolver problemas com nossa própria força, confiando em nossa inteligência, em nosso dinheiro ou em nossa influência. Mas Deus nos chama a confiar plenamente em seu Espírito.
Este versículo nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes tentamos enfrentar a batalha com nossa própria força? O cansaço, a frustração e o fracasso são o resultado natural de confiar apenas em nossas habilidades. No entanto, quando entendemos que é o Espírito Santo que está trabalhando, encontramos novas perspectivas de descanso e vitória. O Espírito de Deus não só nos fortalece, mas também nos dá direção, sabedoria e força para enfrentar o que parece impossível a nível humano. Deus nos chama a abandonar nossas próprias estratégias e a obedecer à sua vontade. Não se trata de renunciar à ação, mas de reconhecer que o verdadeiro sucesso vem da total dependência de seu Zerobabel. Ele tem uma missão divina e, como ele, nós também temos objetivos que só podem ser alcançados quando nos rendermos à orientação e ao poder do Espírito Santo. É um ato contínuo de fé que nos pede para deixar ir o controle e deixar Deus guiar cada passo da nossa vida diária. Esta informação é crucial. Muitas vezes nos encontramos em situações em que sentimos que temos que lutar com tudo o que temos e que o desespero nos invade quando o nosso esforço não é suficiente. Mas a promessa de Deus é clara: não com exércitos, nem com força, mas com meu espírito. Isso significa que nossas lutas sejam em casa, no trabalho ou no ambiente espiritual. Eles devem ser enfrentados sob a orientação do Espírito Santo, não de acordo com a nossa inteligência humana limitada. Aplicar esse princípio significa rendição diária. Em vez de começar cada dia com planos e estratégias que achamos viáveis, devemos começar orando e pedindo a orientação do Espírito Santo. Somente Ele pode nos dar sabedoria e discernimento para tomar as decisões certas. Dependendo de Deus, experimentamos uma paz que transcende toda compreensão, sabendo que não estamos sozinhos. A dependência do Espírito nos permite viver uma vida mais equilibrada, onde não somos mais carregados com o fardo da batalha pessoal. Quando aplicamos este versículo em nossas vidas, também reconhecemos que as maiores vitórias nem sempre são alcançadas através de esforços visíveis. Às vezes Deus trabalha fora da vista, em circunstâncias que estão além do nosso controle. A nossa parte é crer e obedecer, sabendo que o Espírito Santo está agindo de maneiras que muitas vezes não podemos ver. A consequência, ou a consequência mais imediata, de ignorar este princípio foi o esgotamento e o fracasso de Zerobabel. Se ele confiasse em sua própria força, ele provavelmente não teria cumprido a tarefa que Deus lhe havia dado. Da mesma forma, quando insistimos em confiar em nossas próprias habilidades, encontramos frustrações, ansiedades e, eventualmente, fracassos. Isso pode afetar não apenas nossos objetivos e sonhos, mas também nossos relacionamentos e bem-estar emocional e espiritual. Quando não dependemos do Espírito Santo, nossas vidas ficam preenchidas com um sentimento constante de insuficiência. Nós nos encontramos sempre tentando fazer mais, ser mais, controlar mais, mas sem sucesso duradouro. Isso leva ao cansaço físico e emocional, e muitas vezes ao desespero. Confiar em si mesmo é uma receita para o cansaço mental. No entanto, quando deixamos o Espírito de Deus reinar, o resultado é paz, poder e propósito. O Espírito Santo nos leva além de nossas próprias limitações e nos permite acessar o poder divino. A batalha aparentemente intransponível torna-se testemunho da fidelidade de Deus e nossas vidas estão cheias de propósito e direção. O resultado é uma vida consistente com o plano de Deus,
onde experimentamos a sua poderosa mão, trabalhando em todas as áreas. O inimigo tentará constantemente desviar nossa dependência de Deus, fazendo-nos acreditar: podemos alcançar isso por nossa própria força. Satanás sabe que quando trabalhamos na carne, podemos facilmente falhar e pecar. Distração, presunção e orgulho são as ferramentas que o diabo usa para nos separar do poder do Espírito Santo. Devemos estar atentos às armadilhas do diabo. O mais comum deles é nos convencer de que não precisamos de Deus para tomar decisões que consideramos pequenas. Esse pensamento nos leva a viver uma vida de autossuficiência, na qual não procuramos mais a orientação de Deus em nossas vidas diárias. Nós gradualmente nos livramos da total dependência dele, o que abre as portas à frustração e ao pecado. O inimigo quer que confiemos em nossos próprios recursos e nos faz esquecer que nossas forças são limitadas e que somente em Deus encontraremos a vitória. Outra armadilha é a distração. Satanás tentará nos manter ocupados com atividades e preocupações, para que não possamos mais buscar a presença de Deus. Quanto mais distraídos estamos, menos espaço é dado ao Espírito Santo para guiar nossas vidas. É por isso que devemos gastar tempo em oração e meditação sobre a Palavra de Deus, lembrando que somente através do seu Espírito podemos resistir aos ataques do nosso inimigo e avançar em nosso caminho espiritual. Jesus é o exemplo perfeito de alguém que depende inteiramente do Espírito Santo. Desde o batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, até o momento em que foi crucificado, Jesus sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como nosso Consolador, alguém que estará conosco para sempre. Esta é uma promessa poderosa de que não estamos sozinhos e o próprio Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar, fortalecer-nos e fortalecer-nos. Jesus moldou essa dependência, o Espírito Santo, em tudo o que fez, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida terrena. Assim como no jardim de Getsêmani, ele orou e buscou a vontade do Pai, demonstrando sua total obediência ao poder do Espírito Santo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a seguir esse exemplo, reconhecendo que somente através do Espírito Santo podemos cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. A vida de Jesus nos ensina que a verdadeira força não está na força humana, mas na obediência ao Espírito Santo. Além disso, Jesus nos chama a viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Este não é apenas um momento de crise, mas um convite diário a invocar, buscar e confiar constantemente no poder do Espírito Santo em tudo o que fazemos. Ele sabe que somente através do Espírito Santo podemos superar as dificuldades do mundo, e é por isso que ele nos deixa a promessa de que nunca estaremos sozinhos na luta. É através do Espírito Santo que somos transformados. Hoje, para cumprir a missão de Deus, é mais importante do que nunca confiar no chamado do Espírito Santo. Vivemos em uma época em que a autossuficiência é defendida e somos ensinados a confiar em nossas habilidades e recursos. No entanto, a vida cristã nos chama a andar pela fé, não pela visão, e a confiar no poder do Espírito Santo. A vida abundante que Jesus nos prometeu pode não só ser realizada por nós mesmos, mas o Espírito Santo nos permite viver uma vida plena, pacífica e propositada. A sociedade de hoje nos obriga constantemente a buscar soluções rápidas e respostas imediatas, muitas vezes sem pensar na direção de Deus. No entanto, o Espírito Santo nos convida a parar. Reflita e espere pela orientação divina.
Em um mundo cheio de ruídos e distrações, aprender a ouvir o Espírito Santo é essencial para viver uma vida focada nos propósitos de Deus. Assim como Zorobabel, estamos diante de tarefas e desafios que somente o poder do Espírito Santo pode cumprir. Nossas vidas agora podem estar cheias de responsabilidades, trabalho e preocupações. Mas é neste ritmo acelerado que devemos nos lembrar dos ensinamentos de Zacarias. Capítulo 4, versículo 6. Não importa quão grandes sejam nossos desafios, Deus nos deu a ferramenta mais poderosa, seu Espírito Santo, que nos capacita, nos fortalece e nos guia a cada passo do caminho, em vez de lutar sozinhos. Podemos acreditar que Deus está trabalhando em nossas vidas de uma maneira que muitas vezes não vemos. Vamos orar, Pai Celestial. Eu admito que muitas vezes eu confio em minha própria força e habilidade. Hoje, me rendo a você e rezo ao seu Espírito Santo para guiar todas as áreas da minha vida. Ajude-me a confiar mais em Ti e menos em mim mesmo. Confie em sua força para fazer o que parece impossível. Guie-me no teu caminho, fortalece-me na batalha e ensine a viver sob a tua orientação espiritual. Que cada dia seja uma oportunidade para experimentar a tua força, a tua paz e a tua direção na minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe imensamente. Até logo.